Como lidar nas situações de paciente com síndrome de Down, paciente com autismo, para tomar decisões ou obter consentimentos. Nesses casos específicos, mesmo que maior de idade, eles têm, às vezes, capacidade relativa e precisa de um curador, que às vezes é o responsável, a mãe, o pai, a avó, a pessoa responsável por ajudar ele a tomar algumas decisões. E quando eu falo de uma cirurgia emergencial, muitas vezes quem vai tomar decisão por esse paciente é o responsável que está naquele momento. Mas quando eu falo de uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia escolha, um procedimento escolha, até pode ser estético também, que ele vai acompanhado de um curador, eu preciso saber quem é a pessoa responsável pela curatela dele, pela a tutela, para que ele seja a pessoa responsável por fechar o contrato, assinar o consentimento. Em casos de pais separados, eu preciso saber, se for menor de idade, quem é o responsável, quem obtém a guarda dessa criança, independente da situação da síndrome de Down ou do autismo. E em caso de pais separados, eu preciso que na primeira consulta, na avaliação, no fechamento do contrato, no termo de consentimento, seja esse responsável, independente de ser pais separados. Eu preciso saber quem é a pessoa que obtém a guarda, porque ela toma as decisões pela criança, pelo adulto incapaz, no dia a dia. Então, quando eu estou falando de uma paciente tanto menor quanto maior de idade, que ele tem incapacidade, seja relativa ou absoluta, eu preciso saber quem é o responsável por ele. Quem é o curador, quem tem a tutela, ou quem é o responsável legal, o pai que tem a guarda. Eu preciso saber desse responsável, porque é ele que, na hora de tomar uma decisão, na hora de assinar um contrato, na hora de assinar um termo de consentimento, seja em uma situação emergencial ou não emergencial, e por que para o profissional isso é importante? Porque acontece muitas vezes em casos de pais separados da reclamação do outro lado, do outro pai, sobre a contratação de um tratamento, de um aparelho ortodôntico, de um procedimento realizado que para ele não era necessário, e aí fica aquela briga de pais e o profissional ali no meio, sem saber se deveria ou não consultar o outro pai ou outra pessoa separado ou junto. Mas nos casos em que há pais separados, é quem obtém a guarda que toma a decisão, absolutamente capaz. Ele vai acompanhado nas consultas, muitas vezes, por um parente, por uma avó, por uma tia, alguém que auxilia essa mãe, né, esse curador. Na primeira consulta, na consulta de avaliação, na consulta de contratação, o ideal é que seja esse responsável legal. E no dia a dia, em casos de tratamentos contínuos, onde o paciente vai precisar continuar passando, e quem vai acompanhar não é o responsável, essa tia, esse parente que auxilia o responsável, o ideal é que você, toda vez que precisar fazer algo mais invasivo, algum procedimento invasivo, que você precisa do consentimento, que você informe o responsável legal sobre o consentimento, sempre tem esse contato. E na consulta, que você sempre procure saber o grau de parentesco de quem está acompanhando esse relativamente incapaz, essa criança menor, que a avó sempre, é sempre bom saber o grau de parentesco de quem acompanha quando a gente está falando de pacientes menores ou pacientes que não têm a total capacidade. Para que, no futuro, numa briga judicial, numa discussão de responsáveis, tutela, tutela, você não seja intimado, colocado numa situação de comprovar o consentimento, e mesmo que tenha que comprovar o consentimento de quem autorizou a fazer, você consiga comprovar isso da forma correta e da maneira certa para se evitar conflitos com pais responsáveis, que a gente sabe que não é incomum quando se trata de menor. Então, relembrando, toda vez que você atende um paciente menor, um paciente autista, um paciente com síndrome de Down, que a gente entende como o relativamente ou absolutamente incapaz, quem é o responsável pela contratação e pelo consentimento é quem possui a curatela, a tutela ou o responsável legal que possui a guarda dessa criança, seja uma criança ou maior de idade. Atendimentos diários, contínuos, pergunta qual o grau de parentesco de quem está acompanhando esse menor, sempre, para saber quem que vai sempre estar acompanhando. E se for uma criança que é acompanhada pela avó, sempre anotar. Inclusive, esse tipo de grau de parentesco é legal que você coloque no seu prontuário nos atendimentos contínuos. Quem é que acompanhou naquele dia na consulta?